Olá, amigos! Que alegria poder estar novamente aqui com vocês, conversando sobre a consoladora doutrina espírita. Espero que todos estejam bem, que estejam em paz e estejam com saúde. Vamos, neste momento, serenar os nossos corações, lembrando a figura de Jesus, pedindo ao Mestre querido que nos abençoe com paz e com o nosso melhor entendimento e melhor compreensão dos teus ensinamentos, de suas palavras. Bom, nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito importante para o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. A pergunta é: bastará não fazer o mal? Será? Os Espíritos nos respondem. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? E a resposta dos Espíritos: não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Interessante, né? Ou seja, Kardec então perguntou se então, para conseguirmos o nosso crescimento, nossa evolução espiritual, né, um futuro tranquilo, em paz, basta então não fazermos o mal. É isso? Não, respondem os Espíritos. Não, não é apenas não fazer o mal, é fazer o bem. Porque o que eles nos ensinam então nessa resposta é que se não fizermos o bem, na ausência do bem, pode o mal se sobressair. É isso que nós temos que entender dessa resposta. Então, se não fizermos o bem, né, o mal pode se sobressair. Por isso é necessário não só não fazermos o mal, mas também fazermos o bem. Então essa é a resposta dos Espíritos. É algo muito profundo, meus amigos, muito importante para a nossa reflexão da nossa vida, né? De como estamos vivendo essa nossa experiência reencarnatória. É muito, muito importante essa questão e nos oferece várias reflexões. E começando a falar do mal, do bem, né? Precisamos entender então o sentido da moral. O que é moral? Então nós podemos ter três acepções da palavra moral. Primeiro, vamos falar no sentido mesmo de substantivo. O que significa a palavra moral, né, como substantivo? Significa então conjunto de preceitos, de regras, que são estabelecidos, né, a uma sociedade, que regulam essa sociedade, regulam as pessoas, os indivíduos que vivem nessa sociedade. Então essa é a moral a ser seguida, né, é o substantivo nessa nossa acepção. Aí nós temos também a moral como filosofia. Como entendemos a moral como filosofia? Bom, é a parte da filosofia, então, que trata os costumes, os deveres, né, de um indivíduo em relação a outro, ou seja, aos seus semelhantes, né, a conduta de um indivíduo em relação aos seus semelhantes. Aí nós temos, no Livro dos Espíritos, os Espíritos, então, da codificação, trazem para nós a ideia da moral cristã, que é a regra, né? Moral então seria a regra para que possamos distinguir o bem do mal. E essa moral, ela se funda então
na observação da lei de Deus. Por isso é a moral cristã, né? A moral evangélica, a moral cristã, certo? São as leis que nos regem, né? Então, nós temos três características, vamos assim dizer, né, da palavra moral. Nós temos a moral do indivíduo para com os seus semelhantes. Nós temos a moral do ser coletivo, né, uma sociedade, do ser coletivo, e nós temos a moral de Deus, a moral cristã, certo? E é essa, com certeza, logicamente, que se sobressai, né, em relação às outras duas, logicamente. Bom, então nós entendemos que significa moral, né, nas suas acepções e para nós nessa ligação com Deus, nessa religiosidade. Nós entendemos a moral. Agora, nós temos condições, né, de distinguirmos o bem e o mal. Nós, enquanto espíritos encarnados, nós temos a condição de fazer essa distinção. Na questão 621, né, Kardec questiona aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Onde está? E eles respondem: em nossa consciência. Ou seja, se nós temos a lei de Deus inserida em nossa consciência, nós temos então a condição de separar o certo do errado, o bem do mal, né? Então, a partir do momento em que passamos a ter livre-arbítrio, né? Passamos a ter a ciência, a razão, aí nós começamos a ter então a consciência. E tendo essa consciência, a lei de Deus, né? As leis universais estão inseridas nessa nossa consciência. Por isso que nós temos a condição de distinguir o bem e o mal. Então, o bem seria tudo aquilo, né? Toda aquela ação, aquela atitude, enfim, tudo o que estiver dentro, de acordo, em conformidade com a lei de Deus. Por outro lado, o mal seria tudo aquilo que está em desacordo com a lei de Deus. E sempre que estamos em desacordo, né, com a lei de Deus, não estamos seguindo a lei de Deus, nós então praticamos o mal e, consequentemente, seremos infelizes, naturalmente, né? Mas a gente analisar assim em relação a bem e o mal, parece tão, e é lógico, né? Parece tão lógico que o que é o bem, o que é o mal, né? Como fazer essa diferença, parece tão fácil e tão óbvio e tão lógico, né? Sim, mas não é fácil. Não é fácil por quê? Porque nós, como seres em evolução, nós como seres imperfeitos, né? Muitas e muitas vezes nós nos deixamos envolver o quê? Pelas paixões terrenas, por aqueles sentimentos inferiores que ainda temos em nós. Então, pelo nosso egoísmo, né? Pela nossa vaidade excessiva, pelo nosso orgulho. Então, muitas vezes nós nos confundimos dentro dessa distinção. E muitas vezes, devido à nossa evolução, nós não entendemos, algumas vezes, o bem como o bem, muito menos o mal como o mal. Então, apesar de ser tão lógico quando a gente lê, não é? Tão lógico quando a gente escuta, quando a gente fala o que é o bem e o que é o mal, como se não fosse possível o equívoco, não fosse possível o engano, mas é possível o engano.
por conta da nossa condição. Nós temos que refletir no seguinte ponto. Nós temos que observar a nossa conduta, as nossas atitudes, não apenas dentro da vida que estamos vivendo, dentro desse espaço terreno, deste corpo material, né? Nós temos que visualizar a nossa vida de espírito que é imortal. Tudo que fizermos agora refletirá em nossa imortalidade, na nossa vivência de espírito imortal, nas nossas novas experiências, tanto nessa que estamos vivendo como em outras, né? Então, se começarmos a analisar a vida por esse prisma mais dilatado, né, mais abrangente, será mais fácil essa concepção. Porque nós erramos, e erramos muito ainda mesmo, né, por conta dessa ideia muito limitada da vida. Nós pensamos a vida no momento de agora. Então, as situações que nos acontecem, aquelas situações que chegam até nós, aquilo que a gente, porventura, aquilo que nós temos que decidir ou realizar, nós vamos analisar no âmbito terreno, no âmbito de agora. É lógico que nós temos que tomar as nossas decisões, né? Que as coisas estão se resolvendo aqui na nossa vida, né? De vida encarnada, claro. Mas nós estamos falando de decisões, de comportamentos, né? Que vão afetar a vida do espírito, a nossa vida espiritual, a nossa vida de espírito imortal. Não são decisões assim pequenas e corriqueiras do dia a dia. Não, isso é material mesmo. Nós estamos falando de decisões de vida, que vai influenciar a nossa vida seriamente, vai influenciar e direcionar também a vida das outras pessoas que estão à nossa volta. Outras pessoas serão atingidas por nossas decisões, por nossas escolhas. É disso que nós estamos falando. Então, se começarmos a analisar essas decisões, essas escolhas e estes maiores acontecimentos dentro do âmbito espiritual, que é o que nós somos espíritos, né? Estamos encarnados, mas nós somos espíritos. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida de espírito imortal. Então, se analisarmos por este contexto, né, nós vamos poder tomar decisões melhores. Mas, logicamente, que para isso nós temos que ter essa ideia, né, essa ideia formada na nossa mente, né, dessa vida de espírito imortal, que sabemos que nem todos possuem. Mas nós que possuímos, nós que estamos buscando esse conhecimento e esse entendimento, essa é a lógica que devemos ter, tá? E seguindo então, no nosso estudo de hoje. Nós fomos criados simples e ignorantes, certo? Totalmente sem a ciência das coisas, sem o conhecimento, né? Por quê? Porque nós temos que, através das nossas experiências, conquistar a nossa evolução, conquistar esse conhecimento, né? Conquistar esse grau de evolução que estamos buscando e a qual fomos criados. Nós somos imperfeitos hoje, mas fomos criados para sermos perfeitos, somos perfectíveis, né? Estamos em processo de construção. Se não fosse assim, né? Se não fôssemos criados simples e ignorantes, se já fôssemos criados totalmente com o conhecimento, detendo todo o conhecimento, então não teríamos porquê, né, dessa vivência na carne, na matéria. Não teríamos. Porque aqui é a nossa escola, né? Aqui é onde a gente faz as escolhas entre o bem e o mal, de acordo com as nossas concepções dentro do nosso livre-arbítrio. Então, essas experiências nos servem para quê? Para isso,
para o nosso aprendizado, né? E como somos criados simples e ignorantes, como vamos ao longo das nossas experiências detendo conhecimento, buscando melhorias, crescendo em um ponto, evoluindo em outro, e outros permanecendo da mesma maneira, permanecendo na inércia. Então, cada um de nós, apesar de termos a mesma criação, né, as mesmas oportunidades, o mesmo destino final, cada um de nós constrói a sua trajetória de acordo com sua escolha, de acordo com o seu livre-arbítrio, certo? Então, sendo assim, nós estamos o quê? Em graus evolutivos diferentes. Todos nós estamos em graus evolutivos diferentes, certo? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Kardec, no Livro dos Espíritos, Kardec é muito questionador, né? E necessário para a codificação, para o trabalho que ele estava realizando. Ele vai muito profundo em suas questões, né? Nas suas perguntas, nas suas dúvidas, são muito profundas. Então, analisando tudo isso, né? Desses graus evolutivos diferentes, Kardec então pergunta, mais ou menos assim, né? A pergunta para os espíritos. As pessoas, né, os indivíduos, os seres humanos, vivem em classes sociais diferentes, né? Então, essas classes sociais, elas têm cada uma as suas necessidades, né? Cada uma necessidade das buscas, né? Desses indivíduos que estão dentro dessas classes sociais. Então, ele quer dizer essa diferença entre as pessoas, patamares diferentes de conhecimento, de tudo, né, dessas pessoas. Então, como analisar o bem e o mal? Como cada um vai analisar o bem e o mal? Né? O bem, para um, dentro de uma classe, quando ele diz a classe social, ele não está querendo dizer só financeiramente, né? Ele está abrangendo toda uma dificuldade, ele está abrangendo toda a diferença que existe entre as pessoas, o ambiente que vive, tudo ele engloba, né, nessa concepção. Então, ele quer dizer, cada um então, dentro das suas necessidades, dentro da sua evolução, da sua consciência, então o bem para um pode ser o mal, ou né, não ser o bem para outro, né? O que é bem para um pode não ser bem para outro, o mal também, o que é mal para um pode não ser mal para outro, devido a essa diferença, né, do indivíduo, diferença da sociedade, dessas classes, né? Essa é a dúvida, e é uma dúvida muito importante de Kardec, que nós devemos analisar, tá? São essas posições sociais, né, que Kardec diz. E os espíritos respondem que as necessidades realmente são diferentes. Então, cada posição em que se encontra o indivíduo, né, tempo, local, tudo, englobando tudo, a situação de cada um exige necessidades diferenciadas, né? Então, realmente essas necessidades são diferentes. Mas eles falam que mesmo as necessidades sendo diferentes para cada indivíduo, né, para cada grupo, enfim, para cada posição social em que se encontra, mesmo sendo diferente, elas estão na ordem das coisas. Então, isso é muito importante a gente compreender. O que eles quiseram dizer? Elas estão inseridas dentro da lei de Deus. Nada está em desordem dentro da lei de Deus. Na lei de Deus não existe equívoco, não existe injustiça, certo? Então, tudo está dentro da lei de Deus, mesmo as diferenças. Faz parte da lei de Deus. E nós temos, então, tudo isso se enquadra na lei do progresso, na lei de ação e reação, de causa e efeito, certo? Nós fomos criados simples e ignorantes e cada um vem seguindo a trajetória que escolheu, né? Até aquele fim que é o nosso objetivo,
que foi para o qual Deus nos criou, que é sermos perfeitos. Então, dentro de toda essa trajetória, que é vasta, que é longa, né, cada um faz as suas escolhas. Então, cada um vai para o caminho que quer. E cresce e evolui de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com as suas escolhas. Por isso existe, então, o que Kardec pergunta, essas posições sociais com necessidades diferenciadas. Mas, mesmo essa diferença, ela está totalmente na ordem das coisas. Então, não é uma desordem. Pelo contrário, é tudo dentro da lei. A lei de Deus é una, né? A lei de Deus é única. Ela não é diferente para um irmão, para outro. Ela é igual, exatamente igual para todos os irmãos. Certo? Então, isso é importante nós compreendermos da maneira correta. Então, realmente, essa análise e distinção entre o bem e o mal, apesar de ser tão óbvia, né, em muitos casos, e parecer tão fácil, ela não é assim, ela é complexa, ela é bem complexa. Porque como somos seres imperfeitos, no mundo imperfeito, né, muitas vezes nós vamos fazer o mal, vamos assim dizer, vamos fazer o mal achando que não é tão mal assim, achando que pode ser o bem. Isso faz parte ainda da nossa concepção, do nosso equívoco de interpretação de tudo. Por isso que é importante analisarmos a vida em acordo, né, em relação à vida espiritual. Porque o que podemos analisar hoje como bem em alguns momentos, para nós ou para outra pessoa, que eu possa fazer algo que eu acho que hoje seria o bem, para mim ou para outra pessoa, né, seria o bem apenas na parte da matéria, mas poderia causar um mal na existência desse espírito, ou uma dificuldade, né, para mim, como espírito imortal, e também para o outro, ao qual eu estou dirigindo a minha atitude, ou que vai sofrer a consequência de uma determinada atitude minha, né? Então, isso é realmente muito complexo, e nós temos que prestar atenção nisso. Mas é difícil, exatamente, vivemos analisando a todo momento isso daí, né? Isso aí ainda tem que fazer parte do nosso íntimo, né? Essa análise mais criteriosa dessa vida imortal nas nossas atitudes. É importantíssima, mas ainda é difícil para todos nós, né? Nós vivemos muito aqui só o momento presente e nos esquecemos da vida espiritual, e é isso que nós não podemos permitir. Nós temos que começar a refletir de modo contrário, né? Que esse é o ensinamento. Isso é a maneira mais correta da gente começar a transformar esse nosso livre-arbítrio, essas nossas atitudes. Então, claro, então por isso, por sermos criados simples e imperfeitos, por estarmos em graus evolutivos diferenciados, em posições sociais diferenciadas, enfim, por cada um estar seguindo aquilo que busca, né, seguindo a sua trajetória, construindo a sua trajetória, né? Então nós somos seres imperfeitos no mundo de prova e expiação, que é um mundo imperfeito. Então nós podemos realmente nos enganar muitas vezes, e isso acontece, já aconteceu muitas vezes, acontece hoje, ainda acontecerá muitas outras, né, até a nossa evolução. Então muitas vezes podemos fazer o bem achando, né, que estamos fazendo bem e fazemos o mal. Na realidade estamos fazendo mal, né? Então nós temos que prestar atenção nisso, muitas vezes. Agora, na lei de Deus, sempre, mesmo com todas essas diferenças de necessidades e interpretação que acontecem, que existem, né, por causa dessa diferença e por causa da nossa evolução, mesmo com tudo isso, o bem é sempre o bem,
na lei de Deus. O mal é sempre o mal, né? Na lei de Deus. Então o bem é o bem, o mal é o mal, tá? Independente de toda essa nossa interpretação, né? O bem é o bem e o mal é o mal. Às vezes a gente pode se confundir na nossa atitude da maneira como a gente acha que está acontecendo. Mas se é bem, vai ser bem. Se é mal, vai ser mal. Agora, o que o mal tem de diferente, né? Que podemos diferenciar o mal do bem, é que o mal depende da intenção. Tá? Então, muitas vezes, podemos fazer o mal a alguém sem a intenção de fazermos o mal. Porque não estamos encarando aquela atitude, né, como mal. Não entendemos ainda dessa maneira. Então, é isso que os Espíritos nos ensinam. Pode ser que realmente seja o mal, e vai ser mal porque é mal na lei de Deus. É característica, sim. Mas depende muito da nossa intenção. Isso no sentido daquilo que nós vamos receber, né, como lei de ação e reação dentro dessa atitude. É isso que nós estamos querendo dizer. Então, depende da intenção. Você teve a intenção de fazer aquele mal, você sabia que era o mal e fez com a intenção de mal, então a sua responsabilidade é outra, não é? Nós fizemos não sabendo que era o mal, sem a intenção de ser o mal, mas acabou que era realmente o mal, a nossa responsabilidade é outra também. Então é isso que nos diferencia neste momento, né? Em relação o mal e o bem, é isso, é a nossa intenção. Tá? Então não adianta, nós não podemos esconder os nossos verdadeiros sentimentos, os nossos verdadeiros desejos de Deus, não escondemos, de Jesus, não escondemos. Né? Então, se realmente for de nosso desejo fazer aquele mal, então a nossa responsabilidade é maior. Se foi por um equívoco, né? A pessoa não deseja fazer o mal, acaba fazendo, nem sabendo que está fazendo aquele mal, acha que não é o mal, então é um equívoco, é um engano, não é? Que a pessoa cometeu, não tinha essa intenção. Então também será amenizada a responsabilidade dessa pessoa. Por isso, olha só como que a lei de Deus é completamente justa. Não existe equívoco, não existe injustiça na lei de Deus. Tudo é observado, tudo já está incluído, tudo já está arrumado, preparado para o nosso bem, para o nosso crescimento e evolução. Então nós sabemos que realmente nós podemos nos confundir muitas vezes, que parece algo tão simples, diferenciarmos o bem e o mal, mas não, né? Então, mas existe algo, uma regra importantíssima, uma regra de ouro, que Jesus nos ensinou, e que se seguirmos esta regra, né, se sempre nos perguntarmos, diante de nossos problemas, de nossas dúvidas, as atitudes a que temos que nos recorrer, né, se realmente perguntarmos, né, se utilizarmos essa regra de Jesus, nós não vamos nos enganar em relação ao que é bem e em relação ao que é mal. Né? Jesus nos ensina que nós devemos fazer ao nosso próximo exatamente aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, se analisarmos cada atitude nossa em relação ao nosso próximo, né, nós não vamos nos equivocar. Será que aqui, se eu for, se eu receber aquela palavra, aquela frase, né, aquela ideia que eu gostaria de passar para aquela pessoa, será que eu me sentiria bem? Me sentiria ofendida? Me sentiria infeliz, magoada, enfim, decepcionada, qualquer coisa desse tipo? Ah, eu vou me sentir sim. Então por que eu vou falar para aquela pessoa dessa maneira? Né? Qualquer outra atitude. Será que eu vou ficar feliz se eu receber uma determinada atitude de alguém em determinado momento, em relação a algum acontecimento? Como que eu vou me sentir? Ah, eu vou me sentir muito mal, muito triste. Então eu não vou fazer dessa maneira ao meu irmão. Olha que regra de ouro. Se observarmos essa regra que Jesus nos ensinou,
dificilmente vamos nos enganar em relação às nossas condutas e atitudes. Aí nós vamos passar a compreender melhor essas nossas atitudes, distinguir melhor o bem do mal e usarmos melhor o nosso livre-arbítrio. E provavelmente, muito dificilmente, não incorreremos então naquele erro, algo que é realmente muito importante observarmos, que foi lá no começo, na nossa questão 642 do Livro dos Espíritos. Bastará não fazer o mal para crescermos, evoluirmos e sermos felizes? Não. Não é fazer o mal apenas, é fazer o bem, porque muitas vezes muitas vezes aonde o bem não aparece, o mal pode surgir. E não queremos ser nós os causadores de nenhum mal a ninguém. Então vamos começar a refletir sobre isso e observar essa regra de Jesus antes de qualquer comportamento, qualquer decisão, qualquer palavra, em relação a qualquer pessoa, em relação a qualquer acontecimento. Vamos parar um pouquinho, refletir e fazer essa pergunta, que Jesus nos ensinou. Fazer aos outros aquilo apenas que gostaríamos que nos fosse feito. Com certeza aí seremos mais felizes. Muito obrigada pela atenção de todos. Fiquem todos na paz de Jesus. Olá, que bom estarmos juntos novamente. Esperamos que estejam todos muito bem, saudáveis, em paz e com certeza saudosos, né? Saudosos das nossas reuniões, da nossa casa espírita, mas temos certeza de que logo estaremos juntos novamente no nosso convívio semanal, nas nossas reuniões. Com certeza, logo estaremos juntos. E enquanto isso não é possível, nós estamos juntos aqui nessa forma online. Então, é muito bom, agradeço muito a companhia de todos, a atenção e o carinho sempre para conosco. E hoje, como vocês devem ter acompanhado, nós vamos falar sobre um tema muito importante para todos nós mesmo, porque quantas vezes nós nos cobramos tanto, somos tão cruéis com os nossos equívocos, com os nossos erros e o nosso perdão. Como é que está o nosso perdão? Nós sempre proclamamos, sabemos da necessidade e temos certeza de que todos nós que conhecemos o Espiritismo caminhamos sempre no lema: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas será que nós estamos nos amando realmente? Ou estamos nos cobrando tanto? Ou estamos, muitas vezes, nos martirizando tanto? E, logicamente, para falar sobre um tema como o auto-perdão, nós fomos pesquisar, fomos estudar nas obras espíritas, em Kardec, mas, principalmente, buscamos ajuda em nossa querida Joana de Ângeles, logicamente, nas suas obras sobre psicologia, terapia, meditação. E hoje nós vamos nos basear principalmente nessa obra, Seja Feliz Hoje, e na obra Momentos de Meditação, ambas de Divaldo Pereira Franco, Psicografia de Joana de Ângeles. Logicamente, nós sabemos que, à medida que o ser humano foi superando a sua necessidade, de dominação dos aspectos básicos da vida, da sobrevivência mesmo, a comida, a habitação, a saúde, logo que o ser humano, então, conseguiu estar bem nesse sentido, ele foi, naturalmente, em busca do seu bem-estar, das suas comodidades existenciais. Sim, porque nós queremos viver bem. A autorrealização, nossa, como ela é importante para nós.
estarmos realizados sob todos os aspectos, né? Realizados materialmente, realizados espiritualmente, psicologicamente. Essa é a nossa busca diária. E autorrealização lembra, logicamente, felicidade. Como nós vivemos em busca da felicidade. E quanto se estuda isso, né? Quanto desde os grandes filósofos da antiguidade busca-se a felicidade. Mas onde estará a felicidade se nós, na maioria das vezes, né, nos cobramos tanto? Se na maioria das vezes nós carregamos tantas culpas? Sim, culpas, né? Muitas vezes culpas que reconhecemos bem através do arrependimento, culpas dessa existência, de equívocos que cometemos, de erros do passado, ou culpas que não sabemos de onde vêm, e provavelmente de outras vidas, de outras existências. E nós sabemos que há companheiros que vivem ainda mais amargurados por conta dessas suas culpas, né? Então, segundo Joana de Ângeles, a culpa surge como forma de catarse necessária para a libertação dos conflitos. Sim, eu me liberto, mas deixo a culpa, né? A culpa fica, e ela fica alicerçada, muitas vezes no espírito, durante muitas encarnações. Essa culpa, que nós sabemos de onde ela vem, culpa por erros cometidos nessa existência, são culpas mais fáceis de serem reconhecidas. Mas, muitas vezes, essas culpas são inconscientes. E nós observamos que muitos companheiros, muitas pessoas se punem constantemente. É uma autopunição, digamos, que muitas vezes nem sabem a explicação, mas se punem por uma culpa que não sabem explicar. Muitas vezes elas estão fixadas no pretérito, sim, em outras vidas. Erros, crimes ocultos que não foram justiçados no passado, né? E outras vezes, ações da extravagância, da delinquência, nesta mesma existência. Porém, gerando sempre sérios conflitos, sérios distúrbios. E essa culpa, ela precisa ser liberada a fim de que os seus danos desapareçam também. Quantos companheiros vivem aí estágios de tremenda tristeza, de depressão, por culpas que carregam. Eu não me esqueço, certa vez, num atendimento fraterno, em que uma amiga confessou que ela tinha seríssimas crises existenciais e vivia numa depressão incrível que os médicos não conseguiam vencer com os tratamentos adequados, com meditação, com terapias, porque ela não se conformava pelos erros cometidos. Sim, e eram erros graves. E ela os reconhecera tão graves quando conheceu o Espiritismo. Sim, porque o Espiritismo, ele abre para nós a consciência através dos seus ensinamentos, através da vida futura. Então, nós vamos conhecendo cada vez mais o que é o correto, né? O caminho correto que devemos trilhar através do conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, que é a obra filosófica da doutrina. Então, nós vamos conhecendo realmente, né, o que somos, de onde viemos, como é que devemos nos comportar, quais serão, né, as consequências dos nossos atos, a nossa vida futura, a lei de causa e efeito. E, logicamente, após conhecer todos esses ensinamentos, ela reconhecera
os erros que cometera. Que cometera quando ainda era muito jovem, mas que agora, na idade madura, a atormentavam tanto. Ela cometera vários abortos quando jovem e não se conformava. Não se conformara principalmente quando lia as obras de André Luiz e sabia, né, quais seriam as consequências desses enganos que havia cometido. E muito desesperada, procurara então o atendimento fraterno. E ela perguntava: e agora? O que eu faço? São tantas culpas, é uma dor tão grande. Tem como eu me livrar disso? O que eu posso fazer? E eu me lembro muito bem que, na época, eu recomendei a ela, né, e li com ela uma pergunta do Livro dos Espíritos, ao qual recorro agora também para pensarmos sobre o tema. Na questão 1000 de O Livro dos Espíritos, no capítulo 2, lá nas penalidades e prazeres futuros, bem no finzinho do nosso Livro dos Espíritos, nós temos aqui um capítulo, né, que é esse capítulo das penalidades e prazeres futuros. Nós temos a parte que fala das expiações e arrependimento. E essa pergunta número 1000, ela vem exatamente tocar nesse ponto. Podemos, ainda na vida física, resgatar nossas faltas? Kardec perguntou aos espíritos, e os espíritos responderam: sim, reparando-as, mas não penseis resgatá-las por algumas renúncias infantis, ou fazendo a caridade após a morte. Ah, não, eu cometi esse erro. Ah, então, na minha morte, eu vou deixar uma fortuna para uma casa de caridade que cuide de crianças. É um gesto belíssimo, né? A casa de caridade, com certeza, vai agradecer e as crianças vão agradecer mais ainda. Mas não basta apenas isso, né? Não basta essa caridade após a morte, quando não tiverdes mais necessidade de nada. Deus não dá valor ao arrependimento estéril, sempre fácil, e que custa apenas o esforço de se bater com a mão no peito. Exatamente, né? E a gente diria mais, que custa apenas hoje bater a mão, né, lá no teclado do computador ou do telefone e fazer uma doação. É preciso muito mais. Nós sabemos o quanto o arrependimento é importante, mas é preciso fazer mais. E é isso justamente que eu disse a ela. Vamos pensar no que é que nós poderíamos fazer. Logicamente que nós sabemos que todos os erros cometidos é a lei de causa e efeito, né? Nós teremos que, de alguma forma, tá? Nós teremos que rever essa situação e, de alguma forma, teremos que quitar esses débitos. Mas o que nós podemos fazer hoje para minimizarmos esta culpa, essa dor? Sim, porque nós podemos minimizar, e é isso que nós queremos: minimizar a culpa. Continuar vivendo de uma forma saudável, sendo feliz, e não tendo a sua vida cerceada por essa culpa. O que nós podemos fazer? E Joana de Ângeles nos responde, nos esclarece, assim como o Livro dos Espíritos. Podemos resgatar? Podemos nos arrepender? Podemos resgatar nossa falta? Sim, podemos, mas não de uma forma infantil. Então, vamos resgatá-la de uma forma adequada. Adianta ficar chorando? Não adianta. Nós sabemos que é muito difícil. Nós trazemos o exemplo de uma culpa, mas quantas culpas nós carregamos? Então, muitas delas, nós não saberemos nesta vida qual é a causa. Qual é a causa daquela amargura que bate
tão forte no meu peito e eu não sei por quê, tá? Mas as que nós conhecemos, nós poderemos minimizá-las. Então, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: não adianta a autopunição. Não, vamos nos amar, vamos nos amar, vamos nos perdoar, vamos nos lembrar sempre de que nós não somos espíritos perfeitos ainda. Muito pelo contrário, nós nos esforçamos e nos esforçamos muito. E isso é muito importante, é reconhecermos, através da autorreflexão, quais são, né, as nossas tendências, quais são os nossos erros, onde é que nós precisamos melhorar e vamos lutar por isso. Vamos trabalhar para sermos melhores a cada dia. Nós temos essa condição, mas não soframos tanto com tantas culpas, porque elas são geradoras de graves distúrbios. Joana de Ângeles confirma essa necessidade. A culpa deve ser liberada a fim de que os seus danos desapareçam. Mas esse é o problema. Como nos liberarmos das nossas culpas? A existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Cada instante é ensejo de uma nova ação propiciadora de crescimento, de conhecimento e de conquista. Saber utilizá-lo é desafio para a criatura que anela pela evolução espiritual. Acho que entendemos então. Então, Joana de Ângeles vem nos lembrar de que cada instante é muito importante na nossa existência para que nós possamos nos reestruturar, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, as nossas culpas. Mas como, Leila? De que forma? Bom, vamos pensar bem. Se nós cometemos um determinado erro, se temos consciência dele, nós podemos agir para superarmos através de uma ação otimista, de uma ação para o bem, sempre naquele, digamos assim, naquela margem, naquela ação, né? Naquele mesmo tema cujo erro cometemos. Ai, não entendi nada. Leila, dá para ser mais claro? Dá. Por exemplo, essa nossa amiga, que o problema havia sido os abortos que cometera na juventude, nós dissemos a ela: que tal se dedicar, trabalhar pelas crianças órfãos? Sim, as crianças órfãs, elas precisam de uma mãe, precisam de um carinho materno. E esse foi o problema cometido por você. Então, vamos procurar, e eu me lembro bem de que na época eu disse a ela, eu sabia que a casa da criança, do seu Paiva, na época, necessitava muito de monitoras que trabalhassem com as crianças. E eu disse a ela, olha, nós temos várias vagas para monitoras na casa da criança. Que tal você começar um trabalho um dia na semana? E ela pensou e me disse, nossa, é muito coerente, isso faz todo o sentido. E eu vou procurar sim. Vou procurar a casa da criança e vou ver se eu me adapto a um trabalho por lá. E algum tempo depois ela voltou para me dar notícias. E ela estava muito feliz. Ela disse, Leila, as marcas continuam, porque nós sabemos que as marcas ficam. Mas eu não sinto o peito mais tão oprimido, tão pesado. Como aquelas crianças me fazem bem. O meu dia é outro quando eu estou com elas. E você não acredita, Leila, que eu já estou trabalhando 3 dias por semana? Consegui um tempo na minha vida
Estou dando plantões na casa da criança 3 vezes por semana. E eu estou me sentindo tão bem. Inclusive, o meu psiquiatra já diminuiu um remédio da minha depressão. E eu tenho certeza que eu vou melhorar cada vez mais. E eu fiquei muito feliz, porque realmente é muito importante que nós reconheçamos o erro, que nós nos arrependamos, mas, como nos diz o Livro dos Espíritos, que nós trabalhemos para realmente irmos quitando esse débito, mas não de uma forma infantil, e sim de uma forma consistente, assim como ela fez. E assim como Joana de Ângeles nos ensina em seu livro Momentos de Meditação. Águas passadas não movem moinhos, afirma o provérbio popular com sabedoria. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, únicas portadoras de esperança para a liberação da culpa. Então, se nós ficarmos, vivendo aquelas culpas diariamente, nós não teremos entusiasmo, nós não teremos ideias edificantes para agirmos. E é preciso agirmos. Desse modo, quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. Sai da forma do arrependimento e age de maneira correta, edificante, e habilita-te do erro através de ações novas que representam o seu atual estado de alma. Aprendeu através da doutrina, reconheceu, fez a reflexão, a autorreflexão, então não parta para a autopunição. Muito pelo contrário, vamos trabalhar, vamos edificar, vamos agir pelo bem e para o bem, para minimizarmos as nossas dores e começarmos a construir um novo futuro. Joana de Ângela nos lembra ainda que a soma das ações positivas quitará o débito moral que contraístes perante a divina consciência, porquanto o importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma, em relação à harmonia universal. Então, o importante é o bem que se faz, porque esse bem fará bem a nós mesmos. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. E o principal pensamento que nos ajudará, o perdão, o auto-perdão, o trabalho para o bem e o perdão a nós mesmos. Porque se nós estamos na luta para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, para perdoarmos o nosso próximo, comecemos perdoando a nós mesmos, através do trabalho edificante no campo do bem. Tenho certeza de que todos nós nos sentiremos muito melhores assim. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça cada vez mais para que possamos caminhar sempre no bem e para o bem e nos perdoarmos sempre, lembrando que somos ainda espíritos em evolução e, portanto, amando e perdoando, nos sentiremos bem melhor, bem gratificados e fortalecidos. Que assim seja. Um grande beijo a todos.